assunto da aula de hoje é sistema nervoso autônomo. Nós devemos lembrar que anatomicamente o sistema nervoso ele se divide num sistema nervoso central, que é aquela parte do sistema nervoso que ocupa o esqueleto axial, estando dentro do crânio e da coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico, que fica fora desse esqueleto axial. Os componentes do sistema nervoso central, que ocupam o esqueleto axial, a gente divide em encéfalo, que é a parte que consta dentro da cavidade craniana, e a medula espinhal, que se localiza dentro do canal vertebral. O encéfalo ele é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E esse, por sua vez, subdivide-se em mesencéfalo, ponte e bulbo. No sistema nervoso periférico, que são as estruturas que se encontram fora do esqueleto axial, nós temos nervos, que podem ser cranianos, se eles se originarem do encéfalo, e espiais, se eles se originarem da medula espinhal. E estruturas que nós chamamos de gânglios. Na divisão funcional do sistema nervoso, nós vamos dividi-lo num componente somático e num componente visceral. O somático, o divide de relação, inerva estruturas como pele, aparelho locomotor, e o componente visceral vai inervar vísceras. Ambas as divisões podem ser subdivididas num componente eferente e não aferente. A parte eferente é motora e a parte aferente é sensitiva. Como a gente pode perceber, a parte eferente, ou seja, a motora visceral, é o que nós definimos como sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Portanto, o conceito de sistema nervoso autônomo ele é um conceito funcional. Essas figuras esquemáticas foram retiradas do DAIS e elas servem para mostrar a diferença entre a inervação motora somática e a visceral. Nesse lado de cá, é a inervação motora somática. Nesse lado de cá, é a inervação motora visceral. Nessa figura nós podemos perceber um corte transversal da medula espinhal. Aqui encontra-se o H medular, que é a substância cinzenta existente na medula espinhal. Reparem que o neurônio motor somático, o corpo dele se encontra aqui na coluna ventral do H medular. Lembrando que o H medular ele apresenta essa coluna ventral, uma coluna lateral e uma coluna dorsal. E essa substância cinzenta intermediária. Do outro lado a mesma coisa, a coluna dorsal, coluna lateral e a coluna ventral do H medular. Bem, então o neurônio motor somático ele se encontra aqui na coluna ventral do H medular, ele sai do sistema nervoso central pela raiz ventral do nervo espinhal, entra na formação do nervo espinhal e vai até a estrutura somática que vai ser inervada, que no caso vai ser um músculo estriado esquelético do aparelho locomotor. No sistema nervoso autônomo, que é a parte motora visceral, o corpo celular do neurônio motor ele se encontra na substância cinzenta na coluna lateral do H medular. Nós vamos ver que em alguns casos também esses neurônios podem estar no tronco cefálico. Esse neurônio, então, quando ele sai do sistema nervoso central, ele sai pela raiz ventral do nervo espinhal, entra na formação do nervo espinhal e quando chega no sistema nervoso periférico, ele vai fazer sinapse, ou seja, contato com outro neurônio em alguns locais que nós chamamos de gânglios. A partir desse gânglio, então, surge um outro neurônio que vai até a víscera que vai ser inervada. Essas vísceras vão ser ou de epitélio glandular, ou a parte de músculo liso delas, ou músculo estriado cardíaco. Bem, então, nós podemos perceber que existe um neurônio que está localizado no sistema nervoso central, que vai para o sistema nervoso periférico, chega no sistema nervoso periférico, faz sinapse com outro que se encontra num gânglio. Esse neurônio que está no sistema nervoso central e vem até o gânglio, ele é chamado de pré-ganglionar. E o neurônio que sai daqui do gânglio e vai até a estrutura que vai ser inervada,
ele é chamado de neurônio pós-ganglionar. Vou fazer um esquema agora para estabelecer algumas diferenças entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Esse tubo aqui vai representar a medula espinhal. Quando ele se dilata aqui, vai representar o início do encéfalo, mais especificamente o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro. Com relação à localização dos neurônios pré-ganglionares, no simpático, eles vão estar em segmentos medulares espiais torácicos e lombares. Então, isso aqui representa o sistema nervoso autônomo simpático, nos segmentos espinhais torácicos e lombares. Já no parasimpático, esses neurônios eles vão estar localizados ou no tronco cefálico ou em segmentos medulares espinhais sacrais. Então, sistema nervoso autônomo parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. Devido a essa diferença, o sistema nervoso autônomo parasimpático ele é referido como crânio sacral e o simpático como tóraco lombar. Bem, vamos colocar aqui o coração como uma víscera que vai ser inervada. No simpático, então, um neurônio pré-ganglionar sai do sistema nervoso central, vai até o sistema nervoso periférico, faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar e esse vai até a víscera que vai ser inervada. Reparem que esse local de sinapse, que é o que a gente chama de gânglio, ele vai ficar bem próximo aqui do sistema nervoso central, no simpático. No parasimpático, esse neurônio pré-ganglionar vai sair do sistema nervoso central, vai até próximo da víscera a ser inervada, faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar e esse inerva a víscera. Esse gânglio no parasimpático ele fica distante aqui do sistema nervoso central ou às vezes no interior da própria víscera. Como consequência dessa localização do gânglio diferente, a gente vê que a fibra pré-ganglionar no parasimpático ela vai ser longa e no sistema nervoso autônomo simpático essa pré-ganglionar ela vai ser curta. E a pós-ganglionar vai ser curta no parasimpático e longa no simpático. Bem, além disso, existe diferença com relação aos neurotransmissores. A fibra pré-ganglionar no simpático e no parasimpático vão usar acetilcolina como neurotransmissor. E a fibra pós-ganglionar no simpático vai usar noradrenalina e no parasimpático acetilcolina. Só faz exceção ao uso de noradrenalina no simpático fibras que vão inervar os vasos sanguíneos da musculatura estriada esquelética e as glândulas sudoríparas. Esses usam acetilcolina como neurotransmissor. Então, resumindo essas diferenças, no simpático e no parasimpático, nós temos a localização do corpo celular do neurônio pré-ganglionar. No simpático, ela vai ser tóraco lombar. No parasimpático, ela vai ser crânio sacral. Com relação ao comprimento da fibra do neurônio pré- e pós-ganglionar, no simpático, a pré-ganglionar ela vai ser curta e a pós-ganglionar longa. No parasimpático, ao contrário, a pré-ganglionar é longa e a pós-ganglionar curta. E com relação aos neurotransmissores, no neurônio pré-ganglionar, nos dois sistemas, vai ser utilizada a acetilcolina. E no neurônio pós-ganglionar, noradrenalina no simpático e no parasimpático acetilcolina. Lembrando que faz exceção ao uso da noradrenalina no simpático os neurônios que vão inervar a musculatura dos vasos dos músculos estriados esqueléticos e as glândulas sudoríparas, que utilizam a acetilcolina também como neurotransmissor. Nós vamos analisar agora em sequência 3 figuras que vão mostrar a estrutura do sistema nervoso autônomo simpático. Essa aqui é interessante, retirada do Gex, figura, que mostra aqui em destaque a glândula sudorípara
e o músculo piloeretor, do folículo piloso, essas duas estruturas elas têm inervação exclusivamente simpática, não vão apresentar inervação parasimpática. Nessa figura, então, nós podemos observar o corpo de um suíno esquematizado dentro dele, né, estruturas do sistema nervoso e estruturas viscerais. Nós podemos ver aqui o encéfalo, que ocupa a cavidade craniana, seguido pela medula espinhal, que ocupa o canal vertebral. E paralela à medula espinhal, a gente vê essa cadeia de gânglios aqui. Os gânglios são essas dilatações. E unindo um gânglio ao outro, nós temos esses ramos aqui, que são os ramos interganglionares. Essa cadeia de gânglios, que corre aqui paralelo à medula espinhal, ela corre fora do esqueleto axial, paralelo à coluna vertebral. Como está paralela à coluna vertebral de cada lado e bem próximo da coluna vertebral, ela é chamada de cadeia ganglionar paravertebral simpática. Reparem que dessa cadeia ganglionar paravertebral simpática, você tem nervos saindo direto para vísceras, para a inervação das vísceras, mas tem em alguns casos nervos que saem dessa cadeia ganglionar, passam em outro gânglio, que é chamado de pré-vertebral, e desse gânglio pré-vertebral é que vão sair os nervos para a inervação das vísceras. Bem, nessa próxima figura, a gente vê a mesma coisa, só que num esquema colorido, melhor. Eu mostro vários esquemas para justamente a gente poder ver em vários aspectos essa estrutura do sistema nervoso autônomo simpático, porque de repente cada pessoa sente facilidade num esquema diferente. Nesse esquema aqui a gente vê, né, a cabeça, o crânio de um bovino, aqui estruturas da coluna vertebral, as vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, tá? Aqui o sacro, as vértebras da cauda. Acima da coluna vertebral, a gente vê esse tubo de tecido nervoso aqui, que é o quê? A medula espinhal. E reparem que correndo coladinho aqui a coluna vertebral, nós temos aqui a cadeia ganglionar paravertebral simpática. Reparem que a cadeia ela tem os gânglios e os ramos interganglionares. Reparem também que tem nervos que saem dessa cadeia ganglionar paravertebral e vem até esses gânglios aqui que se encontram no entorno desses ramos aqui da artéria aorta, que está aqui, isso é a artéria aortoabdominal. Isso aqui é o primeiro ramo dela, que é a artéria celíaca, que é a artéria mesentérica. E reparem que você tem gânglios que envolvem essas artérias. Esses gânglios que são os gânglios pré-vertebrais. Então, se um gânglio pré-vertebral está envolvendo a artéria celíaca, ele é chamado de gânglio celíaco. Se ele está envolvendo a artéria mesentérica cranial, ele é chamado de gânglio mesentérico cranial. Então, a denominação dos gânglios pré-vertebral ela se dá justamente com o nome do vaso que esse gânglio envolve. Essa figura também ela é importante porque a gente vê que na região torácica você tem praticamente um gânglio para cada nervo espinhal, para cada segmento medular, né, da medula espinhal. Quando você chega aqui na região cervical, você tem um gânglio bem aqui na junção da cabeça com o pescoço, aí a cadeia ganglionar desce, depois surge um outro gânglio aqui e depois um outro gânglio maior aqui. Esse primeiro gânglio aqui ele é chamado de gânglio cervical cranial. Esse, no final do pescoço aqui, é o gânglio cervical médio. E esse gânglio grande aqui, no início do tórax aqui, é o gânglio estrelado ou cérvico torácico. Ele, na realidade, é formado pela fusão dos primeiros ou do primeiro torácico com o último cervical, né? Porque na região cervical nós temos um cranial, um médio e um caudal. O caudal geralmente se fusiona aqui com os dois primeiros ou o primeiro torácico para formar esse grande gânglio aqui que é chamado de gânglio cérvico torácico ou gânglio estrelado. E reparem também que essa comunicação feita aqui entre o gânglio estrelado e o gânglio cervical médio é por uma alça de tecido nervoso que passa abaixo da artéria subclávia, que é essa daqui, que é chamada de alça subclávia. Nesse esquema aqui do Koenig, nós podemos ver a mesma coisa que nós vimos nos outros esquemas, só que a gente percebe aqui que ele esquematizou
o corpo celular dos neurônios pré-ganglionares dentro da medula espinhal. Mostrando então que esses neurônios saem, vão até um gânglio no sistema nervoso periférico, fazem sinapse no neurônio pós-ganglionar e esse vai inervar a víscera. E esses neurônios, que fazendo a sinapse nesses gânglios, esses gânglios eles vão formar a cadeia ganglionar paravertebral simpática, como a gente já falou, e os gânglios pré-vertebrais. Esses são os locais de sinapse entre neurônios pré- e pós-ganglionares no sistema nervoso autônomo simpático. Essa figura já foi mostrada anteriormente para falar da formação do gânglio, que onde ocorre a sinapse entre neurônio pré- e pós-ganglionar. É uma figura do Dice, que eu aproveitei e colori, ela é em preto e branco, mas eu colori de verde e de vermelho os neurônios pré- e pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar estando de vermelho e o neurônio pós-ganglionar de verde. E essa figura é interessante porque ela mostra um corte transversal da medula espinhal, a origem, ou melhor dizendo, a formação do nervo espinhal por uma raiz dorsal e uma raiz ventral. Essa raiz dorsal, lembrando que ela é sensitiva e a raiz ventral é motora. Quando as duas raízes se unem, formam aqui na altura do forame intervertebral o nervo espinhal, que vai apresentar então fibras sensitivas e motoras. Depois esse nervo espinhal ele dá um ramo dorsal e um ramo ventral. Além disso, ele esquematiza aqui essa estrutura correndo aqui, que é a cadeia ganglionar paravertebral simpática. E reparem que existe uma comunicação do nervo espinhal, que está aqui, com a cadeia ganglionar paravertebral simpática, através de dois ramos comunicantes. Um que é chamado de ramo comunicante cinzento e outro de ramo comunicante branco. Esse ramo comunicante branco ele é chamado de branco porque o neurônio pré-ganglionar, que é o que vai formar ele, aqui está o neurônio pré-ganglionar no sistema nervoso central, ele sai, passa aqui nesse ramo comunicante, que é chamado de branco. Como a fibra dele é mielinizada, daí essa coloração esbranquiçada dele. E reparem que nesse outro ramo comunicante, que é chamado de cinzento, o que está passando aqui é o axônio verde, que é o axônio do neurônio pós-ganglionar. Essas fibras elas são sem bainha de mielina e então dão uma coloração mais escura a esses nervos. Daí essa diferença de ramo comunicante cinzento e ramo comunicante branco. Essa figura é muito interessante porque mostra o local de sinapse entre neurônio pré- e pós-ganglionar no sistema nervoso autônomo simpático. A gente já falou que isso aqui é o quê? A cadeia ganglionar paravertebral simpática, representando um gânglio aqui e outro gânglio aqui da cadeia. Isso aqui está representando os gânglios pré-vertebrais. E essa comunicação entre eles aqui é feita pelos nervos esplâncnicos, que nós já mencionamos anteriormente. Bem, vamos acompanhar então o que pode ocorrer nas sinapses entre esses neurônios pré- e pós-ganglionar. Nessa figura, a gente percebe que o neurônio pré-ganglionar ele se localiza aqui na coluna lateral do H medular. O seu axônio vai sair pela raiz ventral do nervo espinhal, entra na formação do nervo espinhal e depois, através do ramo comunicante branco, vem para a cadeia ganglionar paravertebral simpática que está passando aqui. Aí o que acontece? Quando essa fibra vermelha chega aqui na cadeia ganglionar, você vê que ela está subindo, está descendo, está fazendo sinapse com um neurônio no próprio gânglio onde ela entrou, ou passa direto aqui e vem em direção a um gânglio pré-vertebral. Então isso é o que pode ocorrer com essas fibras dos neurônios pré-ganglionares. Quando ela entra na cadeia, ela vai fazer sinapse no gânglio onde ela entrou, pode fazer sinapse num nível acima ou abaixo na cadeia, ou pode passar direto pela cadeia ganglionar e ir para um gânglio pré-vertebral para fazer sinapse, então, com o neurônio pós-ganglionar. No caso da inervação
do coração, por exemplo, a gente viu nas figuras anteriores, nessa aqui, por exemplo, que você tem a cadeia ganglionar paravertebral aqui, né? Esse gânglio grandão aqui, que é o gânglio cérvico torácico ou estrelado, saindo dele um nervo que vem inervar o coração. No caso da inervação do coração, o neurônio pré-ganglionar, ele vai estar aqui nos primeiros segmentos medulares espinhais torácicos, o neurônio pré-ganglionar, ele entra na cadeia, faz sinapse no gânglio do nível onde ele entrou na cadeia, com o neurônio pré-ganglionar, e daqui da cadeia sai então um nervo para vir nervar direto o coração, né, que é o que a gente vê nessa figura aqui, quando você tem a sinapse do neurônio pré- e pós-ganglionar no nível onde o neurônio pré-ganglionar entrou na cadeia. Outra coisa que pode acontecer, além do neurônio pré- e pós-ganglionar fazer a sinapse no nível onde o neurônio pré-ganglionar entrou na cadeia, o neurônio pré-ganglionar ele pode subir ou pode descer na cadeia de gânglios para fazer sinapse num local diferente. Por exemplo, se subir aqui e vier, digamos, para o neurônio, para o primeiro gânglio da cadeia ganglionar paravertebral simpática, que é o gânglio cervical cranial, para a inervação de estruturas da cabeça, como a gente pode ver nas figuras anteriores. Vamos pegar essa aqui do suíno, que a gente viu. Aqui você tem um neurônio pré-ganglionar que está na medula espinhal, a nível torácico, ele entra na cadeia, né, a nível torácico e percorre até o primeiro gânglio, que é o gânglio cervical cranial. Nesse ponto, ele faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar, então, vai inervar as estruturas, né, presentes na cabeça, que precisam de inervação simpática. Então, esse é o caso dessa inervação aqui, onde o neurônio pré-ganglionar entra na cadeia, sobe ou desce para a cadeia, na cadeia ganglionar paravertebral. No caso de uma inervação de uma víscera como o estômago, por exemplo, o neurônio pré-ganglionar, ele quando entra aqui na cadeia ganglionar paravertebral simpática, ele não faz sinapse, ele passa direto por ela, pega os nervos que nós chamamos de nervos esplâncnicos e vem para o gânglio pré-vertebral, né? Aqueles que nós mencionamos, gânglio celíaco, mesentérico cranial, mesentérico caudal, tá? E nesses gânglios pré-vertebrais é onde vai ocorrer a sinapse entre neurônio pré- e pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar sai desse gânglio e vai seguindo os ramos da aorta, né, a artéria celíaca, a artéria mesentérica cranial, vai seguindo os ramos dessas artérias para chegar até a víscera que vai ser inervada. Então essas são as possibilidades de sinapse entre neurônio pré- e pós-ganglionar no sistema nervoso autônomo simpático e o modo como eles fazem a inervação. Reparem aqui, nesse aqui também, esquema, a gente tem essa sinapse no gânglio e depois o neurônio pós-ganglionar, a fibra dele vai para a formação do nervo espinhal de novo e se distribui no ramo dorsal e no ramo ventral, né, dos nervos espinhais. Lembrando que a musculatura estriático-elétrica tem vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos precisam de inervação simpática, o músculo piloeretor, as glândulas sudoríparas, então a inervação dessas estruturas vai justamente por esses ramos dorsal e ventral dos nervos espinhais. Essa figura, retirada do Koeniger, né, esquemática, ela é interessante porque mostra de forma diferente o que a gente acabou de falar. Aqui um corte transversal da medula espinhal, a raiz dorsal e a ventral do nervo espinhal, a formação do nervo espinhal aqui, e aqui a cadeia ganglionar paravertebral simpática, aqui um gânglio pré-vertebral, isso daqui é a aorta, aqui um ramo da artéria aorta, que é a artéria mesentérica cranial. Então isso aqui se trata do gânglio pré-vertebral mesentérico cranial. E é justamente para mostrar mais ou menos o que a gente viu na figura anterior. Mostrando aqui um neurônio pré-ganglionar localizado na substância cinzenta, né, na coluna lateral do H medular. Ele sai pela raiz ventral, ganha a cadeia ganglionar paravertebral simpática, né, pode fazer sinapse nela. Aí mostra aqui um neurônio pós-ganglionar saindo dela, entrando na formação do nervo espinhal e se distribuindo pelos ramos dorsal e ventral desse nervo espinhal. Bem como mostra
né, esse neurônio passando direto por essa cadeia e vindo até a um gânglio pré-vertebral para fazer sinapse com um neurônio pós-ganglionar. No caso aqui, como é a artéria mesentérica cranial, é o gânglio pré-vertebral mesentérico cranial. Então, o neurônio pós-ganglionar sai desse gânglio e vai seguindo os ramos dessa artéria. Conforme ela for se distribuindo para as vísceras que ela for vascularizar, o nervo vai acompanhando para chegar até a víscera e fazer a inervação simpática dela. Essa outra figura, de forma esquemática, que foi retirada de um livro de neuroanatomia humana, que é o Ângelo Machado, ela é interessante porque mostra a inervação simpática de uma estrutura da cabeça, né? Onde os neurônios pré-ganglionares estão localizados aqui nos dois primeiros segmentos medulares espinhares torácicos, e a estrutura que vai ser inervada é o globo ocular, mais especificamente a íris. Então, o neurônio pré-ganglionar ele se encontra nos dois primeiros segmentos medulares espinhais torácicos. Esse neurônio pré-ganglionar sai pela raiz ventral aqui, entra na formação do nervo espinhal e pelo ramo comunicante branco entra na cadeia ganglionar aqui. Aqui, ó, um gânglio aqui, outro gânglio aqui, o ramo interganglionar aqui, e a cadeia foi cortada aqui nesse trecho para não ficar muito longa. Aqui já esquematizando o primeiro gânglio da cadeia ganglionar paravertebral simpática, que é o gânglio cervical cranial. Então, esses neurônios saíram aqui, ó, o pré-ganglionar da medula espinhal torácica, entraram na cadeia ganglionar, subiram até o primeiro gânglio, onde fizeram sinapse com o neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar, então, sai desse gânglio cervical cranial e vai acompanhando a carótida, a artéria carótida interna, até chegar na órbita. Quando chega na órbita, né, esse nervo que saiu da cadeia ganglionar paravertebral simpática, do gânglio cervical cranial, quando chega aqui na órbita, ele vai entrar no globo ocular para vir inervar a íris e o corpo ciliar, né? Lembrando que a inervação simpática vai inervar a musculatura radial da íris, né, que vai fazer a dilatação da pupila. Essa figura também do Koenig, essa figura é do Koenig, e nela a gente vê justamente a esquematização da inervação do coração, né, onde você tem o neurônio pré-ganglionar, localizado aqui nos segmentos medulares espinhares torácicos. Esses neurônios eles entram na cadeia, vêm até o gânglio cérvico-torácico, né, o gânglio estrelado, e a partir desse gânglio é que partem os neurônios pós-ganglionares para virem inervar a musculatura estriada cardíaca. Nessa figura agora, nós vamos mostrar estruturas do sistema nervoso autônomo parasimpático. Lembrando que os neurônios pré-ganglionares do parasimpático ou eles vão se localizar no tronco cefálico ou em segmentos medulares espinhares da medula espinhal sacral. Nessa figura é possível a gente também observar que a partir dos neurônios pré-ganglionares que se localizam aqui no tronco cefálico vão sair os neurônios que vão inervar estruturas da cabeça e um nervo que sai aqui do tronco cefálico que vai inervar estruturas cervicais, torácicas e abdominais. Esse é um nervo muito importante dentro do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o nervo vago. E o conteúdo da pelve vai ser então inervado pelos neurônios pré-ganglionares que se encontram nos segmentos medulares espinhais sacrais. Essa tabela mostra justamente a parte craniana do parasimpático, ou seja, aqueles neurônios pré-ganglionares que vão estar localizados no tronco encefálico. Esses neurônios eles vão estar em núcleos de nervos cranianos, como o núcleo de Edinger-Westphal. Os neurônios pré-ganglionares nesse núcleo vão sair pelo terceiro par craniano. Vão estar no núcleo salivatório cranial, que vão sair pelo sétimo par craniano. Vão estar no núcleo salivatório caudal, que vão sair pelo nono par craniano. No núcleo lacrimal, que vão sair também pelo sétimo par craniano. E no núcleo dorsal do vago, que vão sair então pelo 10º par craniano. Ou seja, então, através dos pares cranianos 3,
7, 9 e 10, que são o oculomotor, o facial, o glossofaríngeo e o vago, através desses pares cranianos, é que vão sair os neurônios pré-ganglionares para a inervação de estruturas da cabeça, do pescoço, do tórax e do abdômen. Bem, nessa tabela, então, nós podemos ver que os neurônios pré-ganglionares que saem pelo terceiro par craniano e que o corpo celular se encontra nesse núcleo de Edinger-Westphal, vão fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglionar no gânglio ciliar, que se encontra na órbita, logo atrás do globo ocular. E vão inervar o músculo esfíncter da pupila, esses neurônios pós-ganglionares, tá? E o músculo ciliar. Já os neurônios pré-ganglionares que se encontram no núcleo salivatório cranial vão sair pelo nervo intermédio do facial, vão fazer sinapse no gânglio submandibular e vão inervar as glândulas salivares mandibular e sublingual. Os neurônios pré-ganglionares que se encontram no núcleo salivatório caudal vão sair pelo nono par craniano, que é o glossofaríngeo. Vão fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar no gânglio óptico e os neurônios pós-ganglionares que saem desse gânglio óptico vão fazer a inervação da glândula parótida. Já os neurônios pré-ganglionares que estão no núcleo lacrimal vão sair pelo sétimo par craniano facial, através do nervo intermédio, e vão fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar no gânglio pitérico-palatino, na fossa pitérico-palatina. E a partir daí, então, saem os neurônios pós-ganglionares para a inervação da glândula lacrimal. Os neurônios que se encontram no núcleo dorsal do vago vão sair pelo nervo vago, que é o décimo par craniano. E eles vão fazer sinapse com neurônios pós-ganglionares no interior das vísceras que vão ser inervadas, né? E essas vísceras vão ser da cavidade torácica abdominal e na região cervical. Tá? Então a tabela anterior que nós acabamos de ver, ela resume bem os componentes que se encontram no tronco cefálico e que são do sistema nervoso autônomo parasimpático. Essa figura retirada do Koenig, ela também é muito esclarecedora porque mostra justamente o que a gente viu na tabela, de forma que esquemática, mostrando aqui, o cérebro, o cerebelo, o tronco cefálico, aqui a medula espinhal. Mostra aqui também a cadeia ganglionar paravertebral simpática e em verde aqui essas estruturas que são do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, nessa figura é importante destacar que ela mostra aqui que no núcleo de Edinger-Westphal, né, os neurônios pré-ganglionares saem desse núcleo através do terceiro par craniano, vão até o gânglio ciliar, que se encontra na órbita caudalmente ao globo ocular, e daqui sai neurônio então pós-ganglionar para fazer a inervação da musculatura circular da íris e do corpo ciliar. Nessa figura, a gente também pode perceber que estão esquematizados aqui, está esquematizado aqui o núcleo lacrimal e núcleo salivatório rostral, através do qual vão sair os neurônios pré-ganglionares pelo sétimo par craniano, através do nervo intermédio, do facial, e vão fazer sinapse em dois gânglios, como está esquematizado aqui na figura, no gânglio pitérico-palatino e no gânglio mandibular. Os que vão fazer a sinapse entre o neurônio pós-ganglionar que ocorre no gânglio pitérico-palatino, os neurônios pós-ganglionar que saem daqui vai ser para a inervação de glândulas nasais e glândula lacrimal. A sinapse que vai ocorrer entre o neurônio pré e pós-ganglionar no gânglio mandibular, o neurônio pós-ganglionar que sai daqui, vai ser para fazer a inervação das glândulas salivares, sublinguais e mandibular. Além disso, nessa figura a gente pode observar aqui o núcleo salivatório caudal, que é onde se localizam os neurônios pré-ganglionares que vão sair pelo nono par craniano, que é o glossofaríngeo. Esses neurônios vão até o gânglio óptico, onde vai ocorrer a sinapse entre neurônio pré e pós-ganglionar
E os neurônios pós-ganglionares então saem daqui para vir inervar a glândula parótida e as glândulas da bochecha. Pelo 10º par craniano vão sair os neurônios que se encontram no núcleo dorsal do vago. Esses neurônios pré-ganglionares, então, eles vão sair pelo nervo vago. Alguns deles vão fazer sinapse no gânglio distal do vago. E desse gânglio distal do vago saem os neurônios pós-ganglionares para vir fazer a inervação do início aqui do esôfago, da laringe e início da traqueia. Depois disso, o nervo vago ele vai descer pelo pescoço, junto com a cadeia ganglionar paravertebral simpática, formando uma estrutura única que é chamada de tronco vago simpático, que corre dentro da bainha carotídea. Nessa figura extraída do Koenig, então a gente consegue ver isso, né? Aqui o neurônio pré-ganglionar que sai pelo nervo vago, do núcleo dorsal do vago, ele, quando vem inervar estruturas da região cervical, torácica até abdominal, esse neurônio pré-ganglionar ele vai compor o nervo vago, né? Lembrando que esse nervo vago ele vai descer pelo pescoço, e quando ele desce pelo pescoço, ele está em conjunto aqui, correndo paralelo com a cadeia ganglionar paravertebral simpática, formando o tronco vago simpático. Quando chega perto da entrada torácica, a cadeia ganglionar, paravertebral simpática, ela segue aqui dorsalmente e o nervo vago segue aqui ventralmente. E assim que ele se separa da cadeia ganglionar, ele já emite aqui nervos para o coração, para estruturas como o pulmão aqui dentro do tórax, e depois se continua para a cavidade abdominal. Aqui então, ele vindo para a cavidade abdominal, antes dele entrar na cavidade abdominal, dentro do tórax, nesse esquema aqui a gente consegue ver um nervo vago aqui, que é o do lado esquerdo, e aqui o do lado direito. Mostrando que cada nervo vago do lado direito e esquerdo, dentro do tórax, ele vai se dividir num ramo dorsal e num ramo ventral. Ou do outro lado aqui também, se dividindo num ramo dorsal e num ramo ventral. Esses dois ramos dorsais se unem, formando o que a gente chama de tronco vagal dorsal, e os dois ramos ventrais se unem, formando o que a gente chama de tronco vagal ventral. Esses troncos vagais atravessam aqui pelo hiato esofágico, junto com o esôfago, e entram na cavidade abdominal. Quando entram na cavidade abdominal, eles se distribuem aqui então para as vísceras abdominais. Lembrando que na pelve, o que vai fazer a inervação das estruturas da pelve são os neurônios pré-ganglionares do parasimpático, que se encontram aqui em segmentos medulares espinhais da medula espinhal sacral, que vão sair pelos nervos espinhais sacrais, para vir inervar então estruturas da pelve. Retornando então para essa figura aqui, onde nós vimos na inervação simpática da íris, onde os neurônios pré-ganglionares estavam nos dois primeiros segmentos medulares espinhais torácicos, eles entravam na cadeia ganglionar paravertebral simpática, não faziam sinapse no nível onde eles entravam, iam até o primeiro gânglio da cadeia, que é o gânglio cervical cranial. Aqui sim fazia sinapse com o neurônio pós-ganglionar, e esse saía por um ramo que vai acompanhando a ramificação da artéria carótida interna, até chegar na órbita e vir fazer a inervação da musculatura radial da íris. Essa figura ela é interessante porque ela também mostra a inervação parasimpática. No tronco cefálico, lá no mesencéfalo, onde fica localizado o núcleo de Edinger-Westphal, está o neurônio pré-ganglionar, que sai então pelo terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor, e na ramificação desse nervo, então, existe um gânglio, que é o gânglio ciliar, localizado aqui atrás do globo ocular, onde ocorre a sinapse com o neurônio pós-ganglionar. E esse então sai desse gânglio ciliar, através dos nervos ciliares curtos, para entrar no globo ocular e vir fazer a inervação da musculatura circular da íris e do corpo ciliar.